Fala aí, rapaziada. Hoje é terça-feira, 14 de fevereiro. Eu sei que hoje é um dia da semana que vocês estão acostumados a assistirem o Gabiru aqui com a Ciência. Aliás, hoje rolou à tarde com a participação especialíssima do Gustavo Chagas. Recomendo, papo maneiro sobre Botafogo e música. Mas eu já tinha falado para vocês que ia começar a movimentar mais aqui o setor visitante, publicar vídeos, e principalmente nesses dias que a gente não tem live, né? A gente tem a live certa na segunda-feira, a gente tem a live certa na quinta-feira, a gente tem o pós-jogo, às vezes pré-jogo também, mas terça-feira era um dia que à noite ficava meio morto aqui, meio morto não, completamente morto, e agora a gente vai movimentar e falar sobre os principais assuntos, né? Os assuntos que dominaram as redes sociais, o torcedor do Botafogo não para de falar no WhatsApp, e hoje, meu irmão, o que mais bombou, com certeza, foi essa venda de ingressos para o jogo contra o Vasco da Gama, na quinta-feira, no Maracanã. O torcedor vascaíno está empolgado, né? E o do Botafogo nem tanto, né? Nem tanto. Teve um tweet aí do Bernardo Gentili que causou espanto aí para muita gente, rolou uma discussão até entre botafoguenses, né? Por volta das 3 horas da tarde, tinham sido vendidos ali 3.700 ingressos para o setor do Botafogo. Caído, né? Cadelo, como vocês sabem. E depois ele até atualizou agora no início da noite. Agora venderam 5.100. 5.100. O que é pouco também, né? Mas eu queria entender por que isso está acontecendo. Por que isso acontece, e especialmente no Maracanã, né? No Newton Santos, eu vou mostrar aqui para vocês alguns jogos, alguns clássicos que a gente jogou lá nos últimos anos. E até que a nossa presença lá é bem boa. Mas quando a gente vai jogar no Maracanã, como aconteceu até com o próprio Fluminense na vitória, né? 1-0. Um gol do Vitor Sá tem 2 semanas, né? O público do Botafogo estava bem abaixo daquilo que a gente gostaria de ver, né? Mas, enfim, vamos rodar a vinheta e daqui a pouco a gente continua esse vídeo, mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e principalmente para ativar as notificações para vocês saberem quando que eu vou publicar esses vídeos e deixar o like, né? Deixar o like, pô, não precisa nem falar, né? Aperta o joinha aí, porque o YouTube tem que entender que isso é um conteúdo maneiro e propagar para cada vez mais botafoguenses. Ajude sempre aí no crescimento do canal. Tem também o plano de membros do setor visitante. A partir de R$5 vocês já ajudam bastante. Agora solta a vinheta. Então, rapaziada, a gente vai pegar o Vasco quinta-feira, às 8h30 no Maracanã. O Botafogo é líder da competição, né? Tem um jogo do Flamengo amanhã, se não me engano, contra o Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira. O Flamengo pode até passar o Botafogo, mas o Botafogo vem fazendo uma boa campanha nesse Campeonato Carioca, né? E temos que lembrar sempre que a estreia, né, foi com aquele time B comandado pelo Lúcio Flávio. Teve um empate ali também contra o Nova Iguaçu, muito frustrante, na Ilha do Governador, mas eram as reservas que estavam em campo. Ou seja, o time titular do Botafogo vem correspondendo, né? O Botafogo não toma gol há 5 jogos, vem de uma goleada contra o Boa Vista e de uma vitória também convincente contra o Bangu. Então acho que o normal era imaginar que pelo menos o setor norte a gente conseguiria esgotar. E aí fico pensando, pô, por que a torcida do Botafogo vem dando mole nesses jogos como visitante, né? Visitante entre aspas, porque esse é um 50-50, mas o mando é do Vasco, né? Então assim, eu já falei algumas vezes nas lives, né, que o Maracanã hoje é um estádio que o torcedor do Botafogo já não se identifica tanto. Eu posso falar por mim, mas falo também pelas pessoas que eu conheço, pelo feedback que eu tenho, né? Muitos botafoguenses, quando vão lá, reclamam que, enfim, o estádio você chega a estar personalizado com as cores da torcida adversária, né? Antes de qualquer informação ali no alto-falante, o hino do time adversário, né? A gente fica preso lá dentro na hora de sair, porque tem que escoar a torcida adversária, a gincana para conseguir comprar os ingressos, né? Sempre essa questão de ter que trocar é muito realmente chato, as pessoas não têm tempo, a gente está em 2023. Então, assim, são vários fatores, né, que fazem com que o torcedor do Botafogo já não se sinta tão à vontade lá. Eu confesso para vocês, eu me sinto um torcedor paulista ou um torcedor mineiro quando eu vou para o Maracanã, né? E assim, também não dá para a gente não colocar aqui na balança que os ingressos estão custando R$100 para essa partida contra o Vasco, né? Muito caro, Campeonato Carioca. Aliás, todos os jogos do Campeonato Carioca, né, no Maracanã, com venda de mando de campo, tá tudo muito caro. O Botafogo pagou caro lá em Brasília, depois eles até tiveram que recuar e diminuir o preço dos ingressos. Agora, contra o Resende lá, meu Deus do céu, a passagem custou R$360 e de volta o ingresso está 220. É o quê? A gente vai ver o show do Coldplay lá?
É uma coisa inacreditável. Então, assim, R$100, e o botafoguense tem esse benefício, o sócio botafoguense tem esse benefício de pagar 50 e depois mais R$5 de taxa, ou seja, fica 55. Mas tem todo essa gincana de você ter que ir trocar na bilheteria do Maracanã hoje ou então no dia do jogo. Mas imagina só como é que vai ficar a fila no dia do jogo, quantas pessoas não desistem por conta disso. É complicado, é complicado. Os sócios do Vasco, eles tiveram desconto que vão de 70% até 100%. Tem um plano deles, acho, se eu não me engano, é o Colina Mais. Enfim, é o plano deles que é equivalente ao Glorioso, que é o que eu pago 150, eles pagam 140, 130 e pouco. Né? Esse plano, que é equivalente ao Glorioso, para eles o ingresso é só fazer o check-in. Então, assim, eu pago Glorioso e vou ter que pagar mais 55. Aliás, já paguei e vou ter que entrar depois na fila para trocar o ingresso. Então, assim, você vê que já tem uma facilidade maior para o torcedor do Vasco. Né? E esse modelo de venda é uma coisa arcaica. E é uma determinação da Polícia Militar. Né? O Fluminense não tem culpa, o Vasco não tem culpa, mas pelo amor de Deus, né? Assim, a gente tem que, em 2023, ter que trocar o ingresso na bilheteria, e assim, quando as pessoas também vão comprar o ingresso, eles não aceitam cartão, eles não aceitam Pix, só aceitam dinheiro, e na maioria das vezes não tem troco. Aconteceu comigo isso contra o Fluminense. Né? Eu fui para General Severiano, eu estava sem dinheiro, né? Queria pagar o cartão, perguntei, tem cartão? Só acho que a fila estava pequena. Imagina você ficar na fila um tempão e depois você chegar lá na porta e a mulher falar que não tem trocado, ou que não aceita cartão, ou que não aceita Pix. Fui no caixa 24 horas dentro do Casa e Gourmet, e depois eu tive que comprar ali um café, né, para poder chegar com dinheiro trocado, porque eles também não têm troco. Então, assim, é muito ruim a experiência hoje de ir ao Maracanã. Mas, assim, por que o Botafogo bota 5 mil, 8 mil? Por que não esgota? O Botafogo não tem torcida? Claro que tem torcida. O Botafogo tem torcida. Agora tem que tentar entender por que essa torcida não vai ao jogo. Eu separei aqui alguns jogos, né, por exemplo, em 2022, contra o Flamengo, a gente colocou 15 mil pessoas no Newton Santos, os flamenguistas eram em torno de 1.500. Né? Aliás, nós éramos 13 mil e foram 14.400, dos quais 1.500 flamenguistas. O Botafogo vinha de uma derrota para o Corinthians e vinha de empates contra Ceará, Atlético Goianiense e Juventude. Olha isso, a gente empatou com 3 times que foram rebaixados, Ceará foi rebaixado, Atlético Goianiense foi rebaixado e Juventude também, e tinha perdido para o Corinthians. E mesmo assim, 13 mil botafoguenses foram ao estádio contra o Flamengo. Mas, antes na temporada, contra o Fluminense, o Botafogo vinha de uma vitória contra o Internacional, aquela vitória épica, 3-2. 29 mil torcedores no Newton Santos. Eram 3 mil tricolores. Então, ali tinham 26 mil botafoguenses, né? 26.500, 600 botafoguenses. Público muito bom, né? Bem bom, acima da nossa média no ano passado, que era de 20 mil. E a torcida foi, mas aí tem toda a facilidade de você ter ali, na época era voucher seguro, você botava o seu ingresso no celular, passa na catraca, tem facilidade no valor do ingresso, né? Então, assim, tem um monte de comodidade que o torcedor do Botafogo tem no Newton Santos, se sente mais seguro, né? Diferentemente dos jogos no Maracanã. Teve também um outro jogo que eu queria destacar, que foi contra o Flamengo em 2019. Olha só essa sequência. O Botafogo tinha perdido para o Grêmio de 3-0, tinha perdido para o Cruzeiro de 2-0 em casa e tinha tomado um sacode para o Santos de 4-1 na Vila Belmiro. E mesmo assim, 20 mil botafoguenses foram no Newton Santos para assistir aquele jogo contra o Flamengo. Botafogo, uma temporada que ficou ali brigando para não cair, o Flamengo ganhando tudo. Né? Então, assim, eram 3 mil flamenguistas, público total 23 mil, dos quais 20 mil botafoguenses. Então, assim, tem torcida para esgotar o setor norte por todo final de semana. Agora, por que essa torcida não vai, que é a questão? Né? E aí eu estava discutindo com os amigos hoje, mais cedo, assim, você fica meio decepcionado, né? Você fica, é meio vergonhoso a gente ter que ficar aqui convocando, tentando entender por que a torcida não vai. Né? Mas, assim, são vários achismos. Eu estava até falando com o Medina, né? E o Medina falou, cara, a SAF que precisa diagnosticar, né? Qual é a causa disso e trabalhar em cima, porque a gente fica aqui divagando, com várias teorias e tal. Agora, eles têm que fazer uma pesquisa e trabalhar em cima para alterar essa situação, né? Porque o Botafogo precisa dessas receitas vindo também de bilheteria. Né? Então, e outras coisas, é ruim para a marca, né? É ruim para o ambiente, para os jogadores que vão entrar no estádio, olham para o lado, uma festa bonita, arquibancada toda cheia, olham para o nosso lado, vão ter aí uns guerreiros, 7 mil, 8 mil, 10 mil guerreiros, mas
é uma situação meio feia. Então o Botafogo tem que trabalhar isso. E uma coisa que eu sempre falo aqui é que eu não gosto de ser professor de ninguém, cada um faz o que achar melhor, gasta o seu tempo da maneira que quiser. Eu acho que não adianta ficar criticando aqui o cara que não vai, né? Agora, tem que identificar por que esse cara não vai, por que ele só vai no Newton Santos, porque ele botafoguense gosta de clássico, né? Isso a gente pode ver nos últimos jogos no Newton Santos, que o botafoguense não tinha motivo nenhum para ir. Se de repente fosse um Botafogo e Juventude, ou sei lá, Botafogo e sei lá quem, ele não iria, né? Mas como era um clássico, vindo de tantas derrotas, né? Ele não iria, mas por ser um clássico, ele vai lá no Newton Santos. Por que ele não vai no Maracanã? A gente sabe que tem muita gente que não pode, a gente sabe que a situação no Brasil está difícil, sempre foi difícil, né? E provavelmente vai continuar sendo durante muito tempo. Né, que os ingressos estão caros, tem a violência, tem a questão do jogo sendo meio de semana, mas assim, se o Vasco tem 30 mil, 35 mil torcedores já para na terça-feira, né, comprarem os ingressos, o Botafogo não ter 10 mil, a gente iniciar essa terça com 3.700, é muito ruim, né? É meio vergonhoso. Então, assim, você, botafoguense, que pode ir ao jogo, né, que tá com uma situação financeira ok, que você tem tempo, que no dia seguinte você não vai precisar acordar tão cedo, né? Que você mora mais ou menos perto ali do estádio, né? Que não tem que pegar não sei quantas conduções, o trem até não sei aonde. Né? Você acho que é meio que uma obrigação, né? Não gosto de colocar as coisas assim, mas é meio que uma obrigação ir para apoiar o clube, né? No momento que o time vem correspondendo dentro de campo, eu acho que o torcedor tem que fazer o seu papel também. E acho que a gente ainda tem tempo para isso, né? Tem amanhã, quarta-feira inteira, tem o dia do jogo, para a galera que quiser comprar, para a gente esgotar o setor norte. Tudo bem que o Campeonato Carioca, até o próprio Botafogo desmereceu bastante a competição, falou que ia jogar com uma equipe B, colocou a equipe B nessa primeira rodada. Se não tivessem mudado as regras, né, de classificação para a Copa do Brasil, provavelmente o Botafogo estaria ali se lixando para a competição. Mas, pô, já está chegando numa fase legal do campeonato, com clássicos, daqui a pouco tem a semifinal. E, cara, assim, por mais que eu ache esse campeonato carioca muito cadelo, né, principalmente por conta da organização, no final das contas eu vou querer ganhar, né, e vou querer fazer bonito contra as outras torcidas também. Então, se você pode ir, vá ao jogo, se torne sócio, ganhe esse desconto aí de 50%, vamos apoiar o Botafogo e vamos cantar, né, os 90 minutos, já vai ter a união das torcidas, né, já confirmado, né, por todas as organizadas. Então, assim, vai ser uma galera cantando em prol do Botafogo durante toda essa partida, e a gente está com o time, o Botafogo é favorito para esse jogo, né? Vai ser um jogo muito complicado, não são favas contadas, o Vasco está se arrumando ainda, né? Tem muitos jogadores que chegaram, ainda precisam se entrosar, o Botafogo já vem com trabalho desde o ano passado, mas eu acho que essa força da arquibancada vai ser necessária, vai ser aquele empurrãozinho para a gente sair com esses 3 pontos do Maracanã. E é isso, se forem também, se forem os 5 mil, 7 mil, 8 mil guerreiros de sempre, a gente vai dar o nosso jeito e a gente vai com tudo para cima do Vasco. Mas é isso, galera. Queria que vocês falassem aí, né, dessem a opinião de vocês, o que vocês acham dessa venda, né, nesse momento da torcida do Botafogo, né, pouco mais de 5 mil ingressos. Né, você que não pode ir, explica aqui por que você não pode ir. Né, a galera que, enfim, acha que o outro tem que ir, tenta convencer também por que eles têm que ir. E vão movimentar aqui esse canal, cada vez mais vídeos, e a gente vai sempre trocando essa ideia, sempre pelo Botafogo. E é isso. Ó, já saiu também a tabela do Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou, o Botafogo estreia na competição contra o São Paulo. O primeiro jogo fora é contra o Bahia. O jogo que eu sempre falei para vocês que é o melhor para ir fora do Rio de Janeiro. Eu botei a tabela no Instagram do Setor Visitante, @setorvisitante. Vou pedir para vocês deixarem o like, ativar as notificações, se inscreverem no canal. Aliás, primeiro se inscreve, depois ativa as notificações. E é isso, tem um plano de membros com R$5, vocês já ajudam aqui bastante. Agora eu quero ler o que vocês têm a dizer nos comentários. Valeu!